vamos para mais uma aula de matemática, com objeto do conhecimento, a verificação das raízes de uma equação do segundo grau. No encaminhamento da aula de hoje, vocês vão assistir um vídeo explicativo que eu vou deixar o link no grupo do WhatsApp de vocês. Iremos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior, que é a aula do dia 8 de setembro, e vocês vão realizar a atividade proposta para a aula de hoje, que vai ser do próprio livro, na página 147, as questões 11, 12 e a questão 13. Beleza? Então, iniciando a nossa correção da atividade do dia 8/9, na primeira questão, verifique quais as equações a seguir são do segundo grau e identifique os coeficientes A, B e C. Então, nessa primeira questão, nós vamos primeiro verificar se a equação a seguir é do segundo grau e vamos retirar o valor de A, B e C de cada uma delas. Na letra A, nós temos 8x² mais 17x mais 4 igual a 0. Você verifica que o valor de A é 8, porque o valor de A é o número que acompanha a variável x². Então, o valor de A aqui é 8. O valor de B é o 17 positivo, pois o valor de B é aquele número que acompanha a variável x. E o valor de C é 4. Ele é o termo independente, é aquele número que não acompanha nenhuma variável. Você verifica que a letra B ela não é uma equação de segundo grau. Por que ela não é equação de segundo grau? Você vai perceber que ela só tem o valor de B, que é 3, e o valor de C, que é menos 5. Ela não possui o valor de A. O valor de A é 0. Então, na definição de equação de segundo grau, diz que é toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, com os valores de A, B e C sendo números reais e o A diferente de 0. Então, quando o valor de A for igual a 0, a equação deixa de ser do segundo grau. A mesma coisa acontece aqui no item C. Observe que ela não é uma equação do segundo grau, pois 0x², o valor de A é 0, então esse termo ele passa a não existir praticamente. Sendo assim, nós temos apenas o 10x menos 8, sendo uma equação do primeiro grau, onde o valor de B é 10 e o valor de C é menos 8. E como eu falei, o valor de A é 0, ok? Na letra D, nós temos menos y² quintos menos 25 igual a 0. Observe, pessoal, que nesse caso há uma fração. O numerador da fração é y² e o número que acompanha esse y² é o 1. Então, o valor de A vai ser menos 1/5. É o número que acompanha a variável x² ou y², que nesse caso é o y². Então, é menos 1/5. O valor de B é o número que acompanha a variável x ou a variável y. Nesse caso, ela não existe. Portanto, o valor de B é 0. E o valor de C é o termo independente menos 25. No item E, 4y² menos 5y igual a 0. O valor de A é 4, é o número que acompanha a variável y². O valor de B é o número que acompanha a variável y, é o 5 negativo. E o valor de C é o termo independente. Você observa que ele não tem. A equação é formada só por dois termos igualados a 0. Então, ela é inexistente, o termo referente a C. Portanto, o valor de C é 0. Certo? E na letra F, menos 9 mais x² igual a 0. Você observa que quem acompanha x² é 1, portanto, o valor de A é 1. O valor de B é quem acompanha a variável x, não tem nesse caso aí, um termo acompanhado da variável x não tem, então ele é 0. E o valor de C é 9 negativo, que é o termo independente, certo? Segunda questão, escreva as equações de segundo grau a seguir, reduzida, e classifique-as em completas ou incompletas. A letra A, 2x² menos 5x igual a menos 2. Observe que esse 2 negativo ele vai passar para o primeiro membro, mudando de sinal, e vamos igualar a equação a 0. Então, vamos repetir o primeiro membro da equação, que é 2x² menos 5x. O menos 2 passa para o primeiro membro, mudando de sinal, fica 2 positivo, e iguala a equação a 0. E nesse caso, nós temos uma equação completa, porque nós temos o termo referente a A, a B e a C igualado a 0, com os valores de A, B e C sendo números reais diferentes de 0. Na letra B, nós temos aí a equação x² mais 6x igual a 2x mais 3. Observe que o 2x mais 3 vai passar para o primeiro membro mudando de sinal. A gente repete o que já estava no primeiro membro.
o 2x é positivo, passa para o primeiro membro, mudando de sinal, vem negativo. O mais 3, que está no segundo membro, passa para o primeiro, mudando também o seu sinal, vem negativo e igual a zero. Agora, observe que nós temos aqui o 6x e o menos 2x, que eles são dois termos semelhantes. Então, a gente vai reduzir a um termo só. Repete x ao quadrado. Eu tenho 6x positivo, eu tiro 2x, sobra 4x. Repete o menos 3 igual a zero. Também temos uma equação completa, porque nós temos aqui uma equação formada pelos seus três termos, A, B e C, números reais diferentes de zero. No item C, nós temos aí a equação de segundo grau, y elevado ao quadrado igual a 8y. Observa que esse 8y vai passar para o primeiro membro mudando de sinal, repete o y ao quadrado. 8y é positivo no segundo membro, passa para o primeiro mudando de sinal, vem negativo igual a zero. E você observa que nessa equação o valor de A é quem acompanha y ao quadrado, é 1 quando não tem. O valor de B é quem acompanha y, é o menos 8. O valor de C não existe, o termo independente, portanto, é zero. Nesse caso, nós temos aí uma equação incompleta, certo? Então, pessoal, em continuidade da questão anterior, nós temos ainda a letra D, E e F para ser corrigida. No item D, nós temos aí a expressão matemática menos 5x ao quadrado igual a 30x mais 40. Observe que a gente vai escrever essa equação na sua forma reduzida. Para isso, nós vamos colocar os termos 30x e o mais 40 no primeiro membro mudando de sinal. Você repete o menos 5x ao quadrado. O mais 30x passa para o primeiro membro mudando de sinal, fica negativo. E o mais 40 que está no segundo membro vem para o primeiro membro também mudando de sinal, ficando negativo, igual a equação a zero. E você observa que nós temos aqui já a equação de segundo grau, onde o valor de A é menos 5, o valor de B é menos 30 e o valor de C é menos 40, portanto, a equação de segundo grau é completa. No item E, nós temos a equação 3x vezes x menos 2 igual a 2 vezes 2x menos 1. Para resolver esse item, nós vamos ter que aplicar o processo distributivo da multiplicação. Você vai multiplicar o 3x para o x e depois vai multiplicar o 3x para o menos 2. E depois vai multiplicar o 2x para o 2x e multiplica o 2x para o menos 1. Observe que essa multiplicação tem que ser feita 1 a 1. Observando bem, ao multiplicar número por número, coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Iniciando aí, nós temos 3x vezes x. Multiplico 3 vezes 1, que é 3, e x vezes x, x ao quadrado. Agora, multiplicando 3x vezes o menos 2, mais e menos fica menos. Então, 3x vezes 2, 2 vezes 3, 6. E o x você repete, fica menos 6x. Repete o igual. Agora, multiplicando 2 vezes 2x, 2 vezes 2 é 4. Repete o x e 2 vezes menos 1. Mais e menos é menos. E 2 vezes 1 é 2. Agora, vamos passar esse 4x menos 2 para o primeiro membro mudando de sinal. Ó. Coloco 3x ao quadrado menos 6x. E aí o 4x positivo vem para o primeiro membro mudando de sinal, e o menos 2, 2 negativo, passa para o primeiro membro também mudando de sinal, ficando 2 positivo, igual a equação a zero. Observe que nós temos aqui, ó, menos 6x, menos 4x, são dois termos semelhantes, que vai ter que ser reduzido a um termo só. Repete o 3x ao quadrado, 6x negativo, eu ganhei 4x negativo, eu tenho 10x negativo, repete o mais 2 igual a zero, e nós temos também uma equação de segundo grau completa. Na letra F, nós temos um exemplo bem parecido com o exemplo do item E. Nós temos aí o processo, também uma multiplicação para ser resolvido pelo processo distributivo, só que nós vamos multiplicar o x por x, o x por menos 4, depois vamos multiplicar o 4 por x e o 4 para o menos 4 e vamos repetir o restante da equação. Multiplicando x vezes x, temos x ao quadrado, mais e menos fica menos, 4 vezes x, 4x. Deixa eu apagar aqui para visualizar melhor. E agora multiplicamos mais 4 vezes x, mais e mais é mais, 4 vezes x, 4x, e mais 4 vezes menos 4, mais e menos fica menos, 4 vezes 4, 16. E repete o restante da equação. Agora nós vamos passar esse 5x menos 16 para o primeiro membro, mudando o sinal que eles possuem. Vamos repetir o x ao quadrado, menos 4x, mais 4x, menos 16, e o 5x que está no segundo membro, positivo, passa para o primeiro membro negativo, mudando de sinal. E o 16, negativo, que está no segundo membro, passa para o primeiro também, mudando de sinal, e igual a equação a zero. Você vai observar que nós temos aqui, ó,
menos 4x mais 4x, que são semelhantes, e nós temos aqui ainda, semelhante a ele, o menos 5x. E você observa que nós temos aqui o menos 16 e o mais 16, que também são semelhantes. Então, vamos reduzir estes termos semelhantes. X ao quadrado está sozinho, repete. Aí você tem aqui, ó, menos 4x mais 4x. Eu tenho 4x, eu tiro 4x, eu não fico com nada. Então, sobrou esse 5x negativo, você repete. Agora, eu tenho 16 negativo e 16 positivo. Ou seja, eu tenho 16, eu tiro 16, eu não fico com nada. Então, você iguala a zero. Nós temos aí uma equação de segundo grau incompleta, certo? Ainda temos a terceira questão, como correção de atividade. Dados os coeficientes A, B e C, escreva as equações do segundo grau correspondentes. Aí nós temos o item A, ó. Você observa que o valor de A na equação vai ser 5, de B menos 7, de C vai ser 0. Então, nós temos aí a equação 5x ao quadrado menos 7x igual a 0. É só aplicar ela dentro da fórmula, né? Que compõe a equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí nós temos aí no item B, ó. Pessoal, ó. A equação do segundo grau é formada por ax ao quadrado mais, que também pode ser menos, bx mais, que também pode ser menos, c igual a 0. Essa é a forma reduzida da equação do segundo grau. Então, se aqui eu estou dizendo que o valor de A é 1 negativo, então no lugar desse A, eu vou colocar o 1 negativo. Se esse B é 3, então no lugar desse B, eu vou colocar o 3 positivo. E se esse C é menos 4, então no lugar desse C, eu vou colocar o menos 4. Então, aí na letra B, nós vamos ter a equação, ó. Menos 1, que o 1 não precisa colocar x ao quadrado, mais 3x, menos 4 igual a 0. Na letra C, ó, nós vamos colocar na equação o valor de A, que é 2, está aqui, 2. O valor de B é 0, então ele não existe, não tem. E o valor de C, que é 4, está aqui o 4. E no item D, vamos montar uma equação de segundo grau, em que o valor de A é menos 1 meio. Está aqui o valor de A, quem acompanha x ao quadrado, menos 1 meio. O valor de B é 5 sétimos. E aqui o valor de B, que acompanha x, 5 sétimos. E o valor de C é a raiz quadrada de 2. Então, o valor de C é bem aqui, a raiz quadrada de 2. E aí, nós concluímos a correção desse item. Aí, temos a sétima questão. A figura abaixo representa uma caixa em forma de paralelepípedo. Está aí a caixa, observe. Observe que esse lado mede x, esse lado mede x mais 2, e esse lado mede 2x mais 1. A letra A pede para determinar a expressão da soma das áreas das faces laterais. Observe que ele tem, ó, essa face lateral 1, e aqui ele tem uma face lateral igualzinha a ela. E ele tem essa face lateral que eu vou contornar de vermelho. E lá do outro lado ele tem outra face lateral, ó. Vamos chamar de face lateral 2, igualzinha a ela. Então, ele tem 4 faces laterais. Então, na letra A, nós vamos calcular, ó, quanto mede a altura dessa face lateral? X vezes 2x mais 1. Calcular a área e multiplicamos a base pela altura. E vamos somar a área da face lateral menor, que é essa daqui, ó, que eu estou fazendo um xzinho nela aqui. Então, ela mede x, ó, a altura, vezes x mais 2, certo? E agora é só multiplicar pelo processo distributivo, ó. Multiplica x para 2x, o x para 1, x para o x e o x para mais 2. X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado, mais x vezes 1, 1x. Basta colocar o x, repete o mais, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 2 é mesmo que 2 vezes x, que é 2x, certo? Igual. Agora, vamos reduzir os termos semelhantes, ó. Eu tenho 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu vou ter 3x ao quadrado. Eu tenho 1x mais 2x, eu vou ter 3x positivos. Então, aqui, pessoal, ó, é a expressão matemática que define a área dessas duas faces laterais, ó, apenas dessas duas faces laterais, dessa e essa. Só que ela possui outras duas faces laterais do outro lado, ó, que é essa
que é justamente a mesma coisa que essa, e essa do outro lado, que tem medidas exatamente iguais a essa. Então, nós temos que pegar esse valor e calcular o dobro dele, ó. Então, nós vamos pegar o resultado obtido e vamos multiplicar por 2. Aí você vai multiplicar. Você vai multiplicar o 3x ao quadrado vezes 2 e o 3x vezes o 2. 3x ao quadrado vezes 2. 2 vezes 3, 6. E repete o x ao quadrado. Certo? E agora multiplica o 3x vezes o 2. 2 vezes 3 também é 6. E repete o x. Nós temos aí, então, a resposta do item A completa é 6x ao quadrado mais 6x. O item B, determine a expressão da área da face destacada de vermelho. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu apagar o que eu havia feito antes. Você vai observar que a área destacada de vermelho aqui na figura, pronto, é só essa parte da visão superior da caixa. Ele tem aqui como altura, né, ou largura medindo x mais 2, e o comprimento aqui medindo 2x mais 1, ou comprimento e altura, o contrário, tanto faz. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2x mais 1 vezes x mais 2. Pelo processo distributivo, vamos multiplicar o 2x para o x e o 2x para o 2, depois vamos multiplicar 1 para o x e 1 para o mais 2. Multiplicando 2 vezes 2x vezes x, 2 vezes 1 é 2, x vezes x ao quadrado, e 2x vezes 2, 2 vezes 2, 4, repete o x, dá 4x positivo. Multiplicando 1 vezes x é 1x, e multiplicando 1 vezes 2 é 2. E agora nós temos aqui, ó, repetimos o 2x ao quadrado, reduzindo os termos semelhantes, 4x mais 1x, nós temos um total de 5x, e o mais 2 foi repetido. Dessa forma, nós temos aqui 2x ao quadrado mais 5x mais 2 como resposta do item B. Agora, para o item C, se a soma das áreas das faces laterais for 880, determine a equação correspondente. Então, você percebeu no item A que as somas das faces laterais foi 6x ao quadrado mais 6x. Então, você coloca lá 6x ao quadrado mais 6x. Está dizendo que a soma dessas faces laterais está falando se for 880. Então, se ela for igual a 880, qual é a equação correspondente? Agora é só pegar esse 880 e passar para o primeiro membro mudando de sinal. Nós vamos ter 6x ao quadrado mais 6x, 880 positivo passa para o primeiro membro negativo, igual a 0. E aí nós temos a equação de segundo grau definindo aí a resposta do item C. Aqui nós temos a atividade proposta para hoje. Vocês vão fazer aí a questão 11, a questão 11, a questão 12 e a questão 13, como foi marcado no início dessa aula, certo? Aí a foto das questões da atividade. Eu desejo a vocês um bom trabalho, mande a fotografia e até mais.